tudo bem? Então, como combinado, estou aqui gravando à noite, são 7 horas da noite, já saiu o Copom, já saiu o FONC, e como amanhã não vou conseguir fazer aquele panorama antes da abertura do mercado e os eventos do dia foram bastante relevantes, como combinado, estou aqui gravando um vídeo que vai ser exibido no dia 1º de agosto, mas gravando no dia 31, sobre as atualizações do mercado em relação à política monetária. Primeiro teve a decisão nos Estados Unidos, né? O FONC caiu a taxa de juros em 25 bips, 25 basis points, em linha com a nossa estimativa e com a estimativa prioritária do mercado. Eu acho que estava alguma coisa com 75,25 para 75% de corte de 25 bips e o restante de 25 para um corte de 50. Mas assim, eu acho que o resto é só surpresa, né? Porque o comunicado feito pelo Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, foi bastante duro. Então, assim, apesar dele ter entregue uma queda de juros de acordo com o estimado, a fala dele foi tão dura que eu até brinquei mais cedo falando que era uma queda com gosto de manutenção, porque ele linkou essa queda de juros basicamente a uma incerteza externa, né? E é claro que disso aí ele está falando aí dessas ponderações de economia global, trade war e tal, e disse que vê a economia americana ainda como sólida. Então é claro que isso acende um sinal, não é algum ali, alguma tensão com a inflação está abaixo de 2%, ou com uma moderação de atividade. Ele linkou especificamente essas ponderações em relação à economia global. Quanto na hora da entrevista coletiva, ele também disse que esse corte de hoje ele não representava um início de ciclo de afrouxamento monetário. E aí, assim, isso foi bastante importante, porque normalmente, né, como o Banco Central ele começa a cair juros ou a subir juros, a gente sempre imagina que é o início de um processo, que às vezes não necessariamente signifique que em todas as reuniões sequencialmente vai haver um movimento na mesma linha, mas que, por exemplo, no caso mesmo americano, quando eles começaram a subir juros, eles fizeram uma decisão de subida e a próxima não foi na decisão imediatamente anterior, na reunião imediatamente anterior, melhor dizendo, mas a gente entendia que estavam num ciclo de aumento de juros. Então, na medida que ele fala que o corte de hoje não representa o início de um ciclo, mas sim um ajuste pontual na taxa de juros, é claro que assim, o gato subiu no telhado, né? Você fica, opa, pera, então o que está acontecendo, né? Assim, e aí no final da entrevista ele chegou até a afirmar que ele não teria dito que o corte de hoje seria único, ou seja, eu não disse que só tem queda de juros hoje. Mas assim, o estrago já estava feito, né? Porque a dúvida já pairava no ar, se a gente estava quer dizer, num ciclo não estamos, né? Mas assim, se viriam ou não novos cortes de juros para frente. Aqui no mercado doméstico, o mercado reagiu mal. Lembrar que a decisão do FONC foi às 3 da tarde, a coletiva do Powell começou 3h30, terminou por volta de 4 e alguma coisa, então assim, pegou o mercado brasileiro aberto, o mercado brasileiro na hora estava ali operando próximo da estabilidade no mercado de juros, que imediatamente após essas declarações mais firmes começou a subir, a bolsa caiu aqui bastante, enfim, câmbio se depreciou, reagindo exatamente a essa fala mais dura e não esperada, né? Apesar do movimento de juros ter vindo esperado. Aí na sequência, às 6 da tarde, com o mercado brasileiro fechado, saiu a nossa decisão do Copom. O Copom caiu a Selic em 50 pontos, então agora a nossa taxa de juros passou de 6,5% para 6%. A decisão veio em linha com o que o mercado tinha precificado na curva de juros, que era 50 pontos. Os economistas eles estavam um pouco mais divididos entre 25 e 50. A gente apostava nos 50 pontos. E aí, assim, como esperado por uma decisão de 50 pontos, né, a melhora no ambiente de reformas parece ter dado mesmo o tom ali para esse início de ciclo de queda de juros,
depois de tanto tempo de estabilidade na taxa, e começar logo com 50, né? Porque historicamente o Copom começa um pouco mais tímido nesses movimentos de juros, tanto de queda quanto de alta, e ele já começou exatamente com 50. A gente entende porque, como ele foi parcimonioso em esperar um momento ideal, esperar uma consolidação das reformas para de fato cair juros, isso então justificaria com que ele pudesse começar de forma mais forte. E foi exatamente isso que a gente viu. Ele também chamou o cenário externo de benigno, né? Antes ele dizia que estava menos adverso, agora está de fato benigno, e voltou a classificar as medidas de núcleo de inflação como confortáveis. Antes eram apropriadas. Aí acho que o interessante também ficou por conta da avaliação prospectiva, né, que não necessariamente ele faria. Ele vinha até se desamarrando em relação ao que seriam os próximos passos de política monetária. E aí ele sinalizou que a consolidação de um cenário benigno para a inflação prospectiva permitiria um novo ajuste na taxa de juros. Ele diz, permitiria um grau adicional de estímulo. Mas ele não se amarrou, dizendo que essa afirmação sobre o grau adicional não restringe a sua próxima decisão. Então, assim, na nossa cabeça, a ideia do comunicado foi a seguinte: se tudo correr de acordo com o meu cenário base, a inflação prospectiva segue aí benéfica, as reformas também, então a gente consegue dar um novo estímulo que, na nossa visão, seria uma nova queda de 50 pontos na taxa Selic, aí ela seria reduzida de 6% para 5,5%. Só que é claro que todo esse cenário ele segue condicional à evolução do balanço de riscos, da atividade econômica e da inflação. Essa condicionalidade, o Copom ele repete essa condicionalidade em todas as reuniões, porque é claro, né, assim, o mercado ele não pode achar que a decisão sobre os próximos passos, ou a indicação, melhor dizendo, sobre os próximos passos, independe do cenário, né? Ela sempre está condicional ao cenário. Se o cenário mudar muito, ele também muda a sua orientação de política monetária. Então, nesse caso, ele só reiterou uma condicionalidade que sempre esteve expressa em todas as atas. A gente entende, como nosso cenário base também prescreve a manutenção do ambiente de reformas de um cenário benigno para a inflação, a gente acha que na próxima reunião a Selic vai ser reduzida em mais 50 pontos. Mas, como o próprio Copom disse, sempre condicional aí ao cenário. Bem, é isso. Duas decisões de Banco Central assim, em linha com a nossa expectativa, mas com a surpresa ficando ali por conta do comunicado, da fala do presidente Powell nos Estados Unidos. Vamos ver como é que os mercados vão reverberar essas decisões de política monetária amanhã, e a gente volta a se falar sexta-feira, no início da manhã, como todos os outros dias. Tchau, tchau e até já!